Buenas tardes, pessoal. Nós vamos para mais uma aula de espanhol. Eu espero que vocês aproveitem essa aula. Eu sei que tem sido tempos difíceis, mas nós estamos aqui, fazendo o nosso melhor para que vocês tenham um pouco de qualidade nesse tempo que vocês estão em casa, tá bom? Então, nós vamos começar aí já direto com a matéria, porque eu vou mandar a foto para vocês lá no Google Classroom. Então, vocês podem abrir a foto da correção das atividades no Google Classroom, que ela vai estar lá, ok? Hoje nós vamos falar sobre os substantivos, gênero, número, grau e coletivo. Então, vamos lá. O que é substantivo? O substantivo é a palavra que nomeia pessoas, coisas, objetos. Ela pode variar em gênero, número, grau. E também pode exercer a função de sujeito. Então, essa é a definição melhor para substantivo. E gênero dos substantivos. Como que eu tenho uma formação no gênero do substantivo? Numa regra geral, basta apenas eu trocar a letra O pela letra A e eu tenho assim a formação do gênero feminino, tá? Isso em regra geral, mas claro que existem exceções e essa matéria não vai fugir à regra. Então, ninho, troco o O pelo A e formo ninha, ok? Heterogenéricos. Quando a gente fala do substantivo, a gente não pode deixar de falar dos heterogenéricos, né? Que é uma classe dos substantivos. O que são os heterogenéricos? Como o próprio nome já fala, hetero, diferentes. Genéricos, gênero. Gêneros diferentes. Então, vão ser os gêneros diferentes na tradução do espanhol para o português. Vamos lá. E heterossemânticos. O que são os heterossemânticos? São diferentes quanto ao sentido. Então, nós vamos ter lá, exemplo, rubio em espanhol, que significa loiro em português, tá? Então, nós vamos ter esses heterossemânticos aí. E interessante dos heterogenéricos e dos heterossemânticos é que eles são muito populares. Então, você vai encontrar muito nas provas de vestibulares, você vai encontrar no Enem, tá? Não é nada novo e aliás, é bem utilizado. Então, tomem cuidado com esses heterogenéricos e heterossemânticos, porque eles estão sempre em alta. Inclusive, na nossa primeira aula, se vocês lembrarem, eu falei um pouco deles, né? Quando eu coloquei aquele texto lá para vocês do Brincando, né? Que era a questão do Enem de 2010. Aí no orro da apostila de vocês vão ver que tem algumas regrinhas que nós vamos ter que nos atentar. Então, vamos lá. Nomes terminados em consoantes. O que vai acontecer com eles? Eles vão receber a letra A. Então, exemplo, doutor vai ficar doutora. Substantivos terminados em STE e NTE. Eles são invariáveis, ou seja, dentista. Não tem uma outra forma para denominar o feminino de dentista. Então, quem faz esse papel é o artigo. El, dentista, homem. La, dentista, mulher, tá? Mulher. Substantivos que formam feminino com palavras diferentes. Exemplo, cabalho e égua. Né? São substantivos diferentes, cada um vai fazer o papel para o masculino e para o feminino. E nós vamos ter que hembra e macho, né, vão ser palavras que vão determinar algumas espécies de animais aí. Exemplo, girafa, né? Girafa. Girafa hembra, la girafa macho. Então, não tem uma palavra que defina macho de girafa e fêmea, tá? O que vai fazer isso, então, são essas duas palavras, macho e hembra. Substantivos masculinos. O que vai acontecer com os substantivos masculinos? Os substantivos masculinos que terminem em o e or, né? Exemplo, diretor, né? Esses substantivos vão ser sempre femininos, tá? O sempre que eu falo, gente,
tenha bem em mente que é de uma regra geral, tá? Lógico que existem exceções, mas dentro de uma regra geral, nós vamos dizer que esses terminados em o e or vão ser masculinos. Exemplo, também os dias da semana são masculinos. Outro exemplo que a gente pode ver também de substantivos masculinos são os nomes terminados em AJE. Então, exemplo, equipaje, que é bagagem, né? Então, é masculino. Nomes de árvores frutíferas, exemplo, el plátano. O que é plátano? Perdão, gente, el plataneiro. O que é plátano? Banana. Então, plataneiro, bananeiro. Substantivos femininos. O que vai acontecer com substantivos femininos aí? Nomes terminados em A, na sua maioria. Então, exemplo, puerta, feminino. Substantivos terminados em umbre. Então, o que vai acontecer com eles? Vão ser femininos. Então, la muchedumbre, tá? Aí, no caso, aí, vou ter um substantivo feminino. E as letras do alfabeto, tá? Então, vão ser femininas também. Observações finais. Os substantivos, eles têm plural e singular, além de diminutivos e aumentativos, tá? Então, os substantivos, eles exercem um grande leque de possibilidades, tá? Além de você ter vários substantivos, você ainda vai ter uma divisão entre eles, de singular e plural, diminutivos e aumentativos, tá? Regras do plural. O que vai acontecer com o plural aí, ó? Nomes que terminam em vogal vão ganhar o S. Exemplo, carpeta, carpetas. Nomes que terminam em consoantes vão ganhar o ES. Exemplo, el tenedor, los tenedores. Nomes que terminam em Z, preste bem atenção, vão perder a letra Z e vão ganhar CES. Então, por exemplo, pes vai ficar peces. Nomes terminados em S ou monossílabos ou nomes com acento na última sílaba ganham o ES. Exemplo, el interés, los intereses. Nomes terminados em Y ganham o ES. Exemplo, el rei, no plural, los reyes. Nomes terminados em I e U tônica ganham o ES. Então, exemplo, el bambu, los bambues, certo? Alguns nomes são iguais. Então, no caso aí, ó, não se assuste se você ver a palavra cumpleaños usado tanto com o artículo no singular quanto no plural, porque ela é invariável. Então, quem vai fazer esse papel de plural e singular é o artículo, tá bom? Alguns nomes são compostos. Quando os nomes forem compostos, o que vai acontecer com eles? Nomes compostos vão receber o S somente na segunda palavra. Então, exemplo, sordo, mudo. Sordo, mudos. Só na segunda palavra. E palavras com guion, o que é guion, gente? Hífen. O que vai acontecer com elas? Elas vão ter somente a primeira acentuada, tá? Então, vai ficar dessa forma aí. Somente a primeira com o uso do SI. Diminutivos e aumentativos. Eu deixei duas colunas aqui, né? Vocês vão ver. Diminutivos e aumentativos. Então, vamos lá. São diminutivos, né? Os que terminarem em ito e ita, ilho e ilha, cito e cita, cílio e cília. São aumentativos que terminarem em on, ona, aço, aça, ote, ota, acho, acha, ucho, ucha, tá? Então, se você encontrar palavras que terminem dessa forma, você vai poder saber que estão se tratando de diminutivos e aumentativos, tá bom? Existe uma regra para você saber o que é um aumentativo, o que é um diminutivo? Não, é só conhecer mesmo. Quanto mais você conhece o vocabulário, mais você sabe se a palavra é aumentativo, diminutivo, que classe do substantivo que ela pertence, tá bom? Atividades. Pessoal, tá havendo muita dúvida com relação a envio das atividades para mim. Você vai sempre enviar para mim as atividades que eu pedido em aula. Então, tudo que eu pedido em aula, você vai enviar
no momento da aula. Então, a nossa aula acontece a partir das 4h20. Então, das 4h20 até as 5h10, eu vou esperá-la em aula, tá? Agora, com relação ao tarefa mínima e tarefa complementar, o que você vai fazer? Você vai mandar essa tarefa mínima e tarefa complementar na outra semana para mim. Então, você pode mandar até quinta-feira de manhã, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar no horário da nossa aula, das 4h20 até as 5h10, estarei à disposição para responder as suas dúvidas. Então, vocês podem entrar em contato comigo pela plataforma do Google Classroom ou vocês podem entrar em contato comigo diretamente pelo WhatsApp, tá? Que aí eu vou respondendo, ok? Uma boa tarde para vocês e hasta luego.